The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. A linguagem neste vídeo foi traduzida usando tradução por IA via HeyGen. Embora nos esforcemos pela precisão, a tradução pode não ser totalmente exata ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio de tradução assistida por IA. Olá, aqui é o Mike Lawless e neste vídeo vou mostrar como usar o AdMet Modeler. Estou usando o AdMet Predictor versão 10.3 para este tutorial. Eu importei 100 compostos de um arquivo Spiles. A variável dependente é a solubilidade sublinhado mg sublinhado ml, ou seja, esta é a solubilidade em miligramas por mililitro. Eu vou fixar essa coluna. Esse é o endpoint que eu quero prever. Vou ocultar algumas dessas colunas só para deixar isso um pouco mais limpo. A primeira coisa que você deve fazer ao importar um conjunto de dados para começar a construir um modelo é passar pelas opções de química aqui e neutralizar todos os compostos, padronizar os grupos funcionais e padronizar os tautômeros. Eu já realizei essas etapas para este conjunto de dados, então ele está pronto para uso. A próxima coisa que vou fazer, já que isso está em miligramas por mililitro, é converter para unidades molares. Para construir o modelo e trabalhar com ele em unidades molares e depois transformar de volta para miligramas por mililitro. É assim que construímos o modelo S plus SW. Então, a primeira coisa que quero fazer é calcular as propriedades dessas moléculas. Vou apenas usar todos os padrões e clicar em calcular. E então vou vir aqui, clicar com o botão direito em inserir coluna e inserir um novo atributo de composto. Então isso será a solubilidade em unidades molares. Vou usar a solubilidade em miligramas por mililitro. Portanto, eu estou apenas construindo essa equação. Então, dou um duplo clique aqui para montar a equação aqui em cima. E então vou dividir isso por nosso descritor de peso molecular em WT. Novamente dou um duplo clique, né? Então isso fica salvo ali. E eu poderia salvar isso em um arquivo, mas é uma equação bem simples, então vou apenas colocar aqui. E então quero olhar para os menos solúveis, que são esses dois compostos, cerca de 10 vezes 10 elevado a menos 8 molar, e depois ordenar na outra direção. Então este é o composto mais solúvel, com 1,9 ou quase 2, para a solubilidade em unidades molares. Então vou clicar uma terceira vez só para ordenar na ordem normal. Você sempre deve observar a distribuição dos dados, então vou criar aqui um gráfico de distribuição. Clico aqui, vou usar unidades logarítmicas, depois aplico, ou clico em OK. E você vê que o menor valor, como mencionamos, estava em um log. Uma solubilidade de menos 7,4, e então tudo vai até um log de solubilidade de cerca de 0,3, e esta é uma boa distribuição. Certo, então vamos dar um duplo clique nesse gráfico para redocá-lo, e então estaremos prontos para começar a construir nossos modelos. Normalmente eu apenas clico neste ícone aqui, o ícone do Admin Predictor UH. Você seleciona a sua variável dependente, que é o valor que você quer prever. Então aqui, solubility underline M. Se tivéssemos algum conjunto de teste definido, ele apareceria aqui. E então poderíamos usar o mesmo conjunto de teste repetidamente. Vou apenas clicar em OK. Isso vai abrir o primeiro modelo admin ou caixa de diálogo. Então temos a variável dependente aqui selecionada normalmente. Sobre a variável de referência, vou falar sobre isso mais tarde. Isso é apenas se você estiver fazendo um modelo delta. E aqui estamos apenas tentando prever os valores. No estado em que não vamos usar um modelo de referência, queremos aplicar logaritmas variáveis dependentes, então convertemos isso para o espaço logarítmico e construímos o modelo lá. Agora,
Por padrão, colocamos todos os nossos descritores que calculamos as propriedades ADMAP aqui do lado direito. Do lado esquerdo estão, na maioria, modelos ou outros campos de entrada. Para este modelo em particular, quero incluir S plus log. Agora, alguns puristas de QSR não gostam de construir um modelo usando modelos como descritores, mas aqui eu acho que o log-P está sempre correlacionado com a solubilidade, então vou em frente e uso isso como um descritor. Em seguida, clique no botão próximo. Então, esta janela de diálogo guia você por uma série de etapas para configurar a execução do Admin Modeler. Por padrão, vamos criar um modelo de regressão com rede neural artificial. Isso é normalmente o que usamos internamente para construir nossos modelos. Outras opções são máquina de vetor de suporte, kernel, mínimos quadrados parciais e regressão linear múltipla. Em seguida, queremos selecionar o conjunto de teste. Por padrão, usamos um mapa Cajonan. Aqui, vou mudar isso. Algo que temos feito um pouco mais recentemente é usar uma amostragem estratificada por partições e vamos usar a amostragem aleatória. Então, vamos usar um conjunto de teste de 20%. Agora, normalmente, quando construímos nossos modelos, usamos de 10% a 20%. O conjunto de dados vai para o conjunto de teste externo. Então, a vantagem dessa amostragem estratificada é que ela meio que agrupa os dados com base na variável que você seleciona aqui, e então seleciona alguns dos compostos de cada um dos grupos. Então, aqui estamos selecionando um conjunto de teste mínimo de 20% dos compostos. Então, vamos criar esses grupos e depois selecionar aleatoriamente quantos compostos forem necessários de cada um desses grupos para formar o conjunto de teste ali. E o que isso garante é que os dados no conjunto de teste estarão distribuídos, da mesma forma que o conjunto de treinamento. Uma coisa que você quer evitar é ter os valores do conjunto de teste todos agrupados e não fornecer toda a faixa de valores experimentais. Então, é só clicar em OK nisso. Na seleção de descritores, é aqui que escolhemos quais descritores vão entrar em nossos modelos. Então, com o Admin Modeler, vamos construir modelos de conjunto de redes neurais artificiais. A priori, não sabemos quantos. Neurônios ou entradas ou descritores vão ser os responsáveis por criar o melhor modelo. Por isso, vamos criar uma grade e depois selecionar o melhor modelo com base nas estatísticas dessa grade. E o que isso faz é informar a OR. É um algoritmo para selecionar os melhores descritores para, por exemplo, um modelo de 10 neurônios, um conjunto menor de modelos. Agora, eles estão meio que organizados em ordem de velocidade. Então, a análise linear truncada é o método mais rápido, por isso ela é o padrão. A análise linear truncada iterativa é a segunda. O gradiente de entrada é o terceiro. E o algoritmo genético é o mais lento. Mas é um algoritmo muito bom. E eu vou selecionar a opção para fazer as células. Então, isso vai reselecionar os descritores para cada célula em nossa grade. Assim, para cada novo modelo, ele passa por esse processo. Procedimento para selecionar os melhores descritores. Depois, basta clicar em próximo. Aqui é onde estamos configurando nossa grade para criar para o modelo. Então, se eu clicar em preenchimento automático, ele vai preencher parte disso. E está tentando apenas construir uma boa matriz quadrada de modelos para criar. E normalmente eu altero um pouco isso. Neste caso, vou de 1 a 7 neurônios, com passo de 2. E então, um mínimo de 5 e um máximo de 72. Isso é um pouco exagerado, mas você verá que ele não cria um modelo se houver descritores demais envolvidos nos neurônios. Então, isso torna o modelo muito complicado. E então, vou usar um passo de 5. Assim, isso vai criar um modelo de um neurônio com 5 entradas, depois um modelo de um neurônio com 10 entradas. Portanto, ele vai aumentar as entradas de 5 em 5. E então, quando atingir o número de descritores, chegando até 72, ele aumentará o número de neurônios para 3. Neste caso, e então passamos por esses valores novamente. Por padrão, construímos 165 redes neurais e escolhemos as melhores 33. Então, 33 vezes 5 é igual a 165. Ou seja, ele cria um total de 165. E então ele seleciona as melhores 33 entre elas.
Vamos usar o algoritmo Monte Carlo para os pontos de partida. Estes são os coeficientes que são usados no modelo A e E. E nós vamos, então, isso é baseado em um número aleatório, e é por isso que cada um dos modelos pode ser ligeiramente diferente do outro. Então, eu vou passar para o resumo. Isso basicamente resume todas as nossas opções. Podemos clicar em algumas dessas opções para expandi-las e então vou clicar em construir. Agora, é aqui que você precisa dar um nome ao projeto. Por padrão, é o nome da entrada ou endpoint, seguido da data em que você está realizando a construção do modelo. E então depende de underline 01. Vamos em frente e manter esse nome. Clique em OK e então ele começa a construir os modelos. Vou pausar o vídeo por um breve momento até que isso termine. Certo, isso levou menos de 1 minuto, provavelmente 45 segundos para construir todos esses modelos. E vou expandir isso um pouco para que você possa ver todos os modelos que foram construídos. E você vê que ele não construiu alguns desses modelos aqui. O motivo é que era muito complicado. Então, se formos em ferramentas, na tabela de número de pesos, você pode ver que quando chega a 25 entradas, um modelo de 3 Durham, então você tem 82 pesos que está tentando resolver. E uma das caixas de diálogo anteriores diz que se você ultrapassar 70%, 75% em outras palavras, se isso for 75% de 100 neste caso, então acima de 75, ele não vai construir esse modelo porque considera muito complexo. Então, por padrão, ele destaca o que considera serem os melhores modelos. Portanto, se formos em ferramentas, configurações do melhor ensemble, este é o algoritmo que ele usa para selecionar o melhor modelo. E é baseado nas estatísticas dos conjuntos de verificação, treinamento e teste, erro quadrático médio, coeficiente de correlação de Berman e Q ao quadrado. Então, basicamente, ele avalia cada um dos modelos com base na função de pontuação. Podemos clicar aqui para ver quais são as pontuações. Portanto, o melhor modelo é este modelo de 5 neurônios e 5 entradas, e a pontuação DOT é 0,87. Então, para esta construção em particular, este é de longe o melhor modelo aqui. Nós poderíamos mudar esse critério se quiséssemos. Então, a coisa mais fácil a fazer é clicar neste botão para simplesmente abrir, o que é conhecido como o arquivo PIA ou o arquivo de previsto versus observado. Muitas vezes eu gosto de inverter os eixos e olhar o observado versus o previsto. E como você pode ver aqui, ele tem uma inclinação agradável, próxima da unidade para este modelo em particular. E então temos alguns outliers, mas isso faz parte do algoritmo de treinamento. Os pontos vermelhos estão no conjunto de teste e os pontos azuis estão no conjunto de treinamento. Então podemos analisar cada um deles individualmente, desativando o outro. Também podemos olhar para a diagonal, etc. Em todos os modelos, porém, você quer observar como as previsões se comportam no conjunto de teste externo. E essa é uma forma de validar o modelo, garantindo que ele não esteja superajustado para este caso. Então, se olharmos para este modelo em relação ao erro quadrático médio, este número superior é o erro quadrático médio para o conjunto de treinamento. Este valor em vermelho é para o conjunto de teste. E você quer que esses números estejam relativamente próximos. Então, alguns desses modelos aqui, onde você está obtendo um erro quadrático médio, talvez em torno de 0,93, mas o conjunto de teste é muito mais alto. Esses são modelos menos desejáveis. Então, o que eu faria neste ponto seria salvar o projeto, clicar em salvar, depois ir para um diretório específico, selecionar uma pasta e salvar o arquivo do projeto lá. Agora, quando olhamos para isso, nosso melhor modelo é um modelo com 5 entradas e 5 neurônios. Mas veja, ele não explorou um modelo com 4 entradas e 5 neurônios. Então, normalmente eu gosto de voltar e preencher um pouco essa grade aqui. Então, talvez ir de 3 a 7 neurônios e, em seguida, talvez 4 entradas até 10 com um passo de 1. Então, eu apenas entraria nas configurações do modelo, abriria a caixa de diálogo anterior, destacaria a primeira célula aqui, digitava 3, então. Tab geralmente é a maneira mais fácil de avançar. Defina isso em 7. Vá com um passo de 1. Vai de 4 neurônios para 10, ou desculpe, de 4 entradas para 10.
Uma entrada é um descritor. Então, um tamanho de passo de 1. Volte para o resumo e então clique em construir. Agora, desta vez, ele incrementou o último número no nome. Então, podemos salvar isso. Clique em OK. E agora ele começa a construir os modelos novamente. E vamos apenas deixar isso rodar até a conclusão. Não deve demorar muito. E você pode ver o quão rápido está funcionando aqui embaixo, meio que no resumo. E você vê que nosso modelo antigo tem um erro quadrático médio de cerca de 0,8. Então é isso que estamos tentando construir com este modelo. Ok, quase terminando. Antes de prosseguirmos, vamos dar uma olhada no arquivo de log, clicando no botão Visualizar arquivo de log. Eu deveria ter mostrado isso na primeira construção do modelo. Este é o arquivo de log que é salvo com o projeto e podemos abri-lo a qualquer momento. Então ele mostra o número de pontos de dados, o arquivo DAT que foi criado e depois analisa as entradas não numéricas. Qualquer entrada que tenha uma variância de correlação menor que 1 será descartada. Ele analisa descritores subrepresentados. Esse descritor é o número de átomos de bromo e há apenas uma molécula ali com um átomo de bromo. Portanto, isso está subrepresentado e não será possível diferenciar entre a variabilidade e a solubilidade no conjunto de status, porque há apenas um ponto em que é 1 e o resto são 0. Então, ele descarta esse descritor. Depois, ele analisa descritores correlacionados. Aqui, ele está comparando o peso molecular com o número de elétrons. Há uma correlação bastante boa ali, como era de se esperar. Portanto, ele descartaria um desses dois descritores, porque você não quer descritores altamente correlacionados, então um ou outro desses descritores seria eliminado. Depois ele lista os descritores candidatos, como log-p, etc., descendo aqui. E então, quando termina isso, mostra a configuração padrão, ou desculpe, a configuração desta execução em particular. Então, isso está incluído ali. Ele informa quais pontos estão nos conjuntos de treinamento, verificação e teste aqui. Depois começamos a construir os modelos. Então, ele tenta selecionar os melhores descritores para um modelo de 3 neurônios e 4 descritores. E selecionou esses 4 descritores aqui, e assim por diante, para todos os modelos que construímos dentro desta grade. Então, vamos em frente e desligar isso. Agora, vou em frente e salvar este projeto. Então, clique em salvar. Ele nos leva para a mesma pasta onde o projeto anterior foi salvo. Então, vou clicar ali e isso será salvo lá. Agora, não sei se você se lembra, mas o modelo antigo ou o modelo anterior tinha um RMS e de 0,71 para o conjunto de teste. E nenhum destes aqui atinge esse valor. Ambas as construções de modelo usaram o mesmo conjunto de teste. Então, você está realmente fazendo uma comparação justa aqui. Vamos voltar e abrir o projeto anterior. Então, se eu for em arquivo, abrir projeto, então navegar até o arquivo PRM. Para o anterior, você vê que esta é uma leitura quadrada de 0,71, valores mais baixos são melhores. Então, vamos em frente e clicar aqui para ver a grade. Agora, normalmente para nossos cadernos, copiaríamos essa imagem para a área de transferência e talvez salvaríamos em um arquivo PowerPoint. Isso também permite que você, se fôssemos fazer uma terceira execução, compare essa execução com esta execução em particular. Então, tudo isso parece muito bom. O que eu quero fazer agora é disponibilizar este modelo para a previsão de outras moléculas. Então, vou clicar com o botão direito nesta célula aqui e selecionar exportar modelo. Preciso dar um nome para ele, então vou dizer apenas dar. Modelo de solubilidade, algo bem simples. Acredito que você não pode usar espaços aqui. Ele sabe que transformamos os dados tirando o logaritmo deles antes de construir o modelo. Então, essa transformação vai aplicar o antilogaritmo para retornar ao espaço linear. Este é o arquivo net. O formato é o nome da execução do modelo, seguido de um sublinhado. O 5 representa o número de descritores e o último é o número de neurônios. Portanto, este é um modelo com 5 entradas. Não vamos selecionar um mínimo e um máximo, mas estes seriam os valores máximo e mínimo que seriam retornados caso o valor estivesse fora do escopo.
Ou seja, se eu definir uma solubilidade máxima de 2, mas o modelo realmente retornasse 3, então um preditor admite exibiria apenas 2. Certo, o fator auxiliar vai transformar a saída do modelo, que está em espaço molar, de volta para miligramas por mililitro. Então, aqui queremos selecioná-los. O WT possui uma função auxiliar, então, por padrão, ele exibirá o valor em miligramas por mililitro e o multiplicará por, ou melhor, em unidades molares, multiplicará pelo peso molecular para transformá-lo em miligramas por mililitro. E para as dicas de ferramentas, vamos simplesmente escrever baseado no modelo de solubilidade. Selecione 100 compostos em miligramas por mililitro e clique em salvar. Agora, se sairmos do ADMET Modeler simplesmente clicando no X e depois voltarmos para o ADMET Predictor, ele reconhece que o banco de dados de modelos foi alterado. Em outras palavras, adicionamos um novo modelo ao final e ele pergunta se gostaríamos de recalcular as propriedades ADMET. Então vamos em frente e clicar em Sim. E ele calculará os novos valores aqui, e esse será o modelo de solubilidade que adicionamos. Então, novamente, vamos fixar esta coluna aqui. Coloque-a ao lado do modelo de solubilidade e, em seguida, vamos criar rapidamente um mapa de calor de tudo aqui. Depois, classifique em miligramas por mililitro, mova isso um pouco para o lado e compare alguns desses valores. E vejam, eles não estão muito distantes. Este aqui é um pouco fora da curva. Vamos pegar o gráfico de dispersão e traçar a solubilidade em miligramas por mililitro, que é o valor observado, e então nosso novo modelo aqui, que é simplesmente a solubilidade. Estes estão listados em ordem alfabética, então clicamos aqui e aplicamos isso. Agora, vamos fazer um gráfico log-log em miligramas por mililitro. Então, esse é o tipo de previsão que vamos obter aqui. Deixe isso um pouco maior. Então, se destacarmos isto e aquilo, esse é um dos maiores outliers dentro do sistema. Esses são os conceitos básicos de como construir um modelo. Na última parte deste vídeo, eu vou mostrar rapidamente como criar um modelo delta. Então, com o modelo delta, você pega nosso modelo global atual e o compara com seus valores experimentais. E normalmente você verá um RMSE maior do que esperaria do nosso modelo. Então, você gostaria de construir meio que um modelo local, mas também incorporar nossos dados nisso. É assim que construímos um modelo delta. Mais uma vez, vou apenas clicar no modelo ou ícone admin, escolher o endpoint que corresponde aos valores do experimento. Vou definir o modelo de referência como nosso modelo de clearance CPRLM. Então, é nisso que os dados de entrada se baseiam. Então, aplicar o log nisso. O S plus log P é o descritor aqui, então selecione isso. E esse é o setup básico para um modelo delta. Vamos passar por algumas dessas outras opções. Em vez de usar um mapa Kahuna, vamos usar uma amostragem estratificada aleatória, como fizemos antes. E então, em vez de análise linear truncada, vamos usar um algoritmo GA por célula. Então, clicamos em OK e depois vamos configurar a grade. Vou apenas manter o tamanho da grade. Este é um conjunto de dados bem pequeno, 31 observáveis. Então, temos uma grade bem pequena aqui. E então vou aumentar o número de tentativas de Monte Carlo para o ponto de partida, depois clicar no resumo e, por fim, em construir. Tenho alguns parênteses estranhos aqui e barras invertidas, ou barras que não podem estar aqui. E o nome do modelo, porque ele vai tentar. E salvar isso como um diretório. Então, vou simplesmente substituir todos esses por underlines. Então, iniciar o processo de construção do modelo. E você vê, conseguimos alguns modelos bem interessantes aqui. Este aqui tem um erro quadrático médio de 0,13 para o conjunto de teste. E é isso que você realmente quer comparar. Então, se eu clicar nisso, esse gráfico mostra o modelo delta. Ou seja, este é o modelo que pegou nossas previsões. Usa o modelo de erro, que é realmente o que você está construindo neste conjunto, para chegar às previsões finais. E você pode comparar isso com o conjunto de referência aqui
Então, se eu clicar em conjunto de referência, esses valores previstos são simplesmente do nosso modelo de clearance CIP ARI 11. E você pode ver que ele não tem um desempenho tão bom quanto o modelo Delta. Então, o modelo de erro aqui é onde estamos tentando prever, corrigir as previsões, a partir do modelo local padrão aqui. Então, isso apenas configura o modelo Delta. E, novamente, você pode exportar isso e salvar, como mostrei para o modelo anterior. Assim, concluímos o vídeo sobre construção de modelos com o AdMatch Modeler no AdMatch Predictor. Obrigado por assistir e até a próxima.